A viagem para o interior do estado durou cerca de 4 horas. Nosso destino foi o município de Palestina de Goiás, cidade que tem pouco mais de 3.000 habitantes. Daqui, seguimos para uma hospedagem numa fazenda, a 27 quilômetros. No dia seguinte, tomamos um café reforçado para continuar a nossa missão. Quem nos acolheu foi Dona Ana, que herdou a propriedade rural do pai há mais de 50 anos. E contou que na época da descoberta, feita por um padre, sequer imaginava do que se tratava. A minha sensação foi normal, pensei, achou um esqueleto de um índio que, né? Um índio que morreu aí, né? E achou e levaram para estudar esse índio e pronto. Para mim não foi nenhuma surpresa, não é novidade. Já com o dia claro, seguimos para 2 sítios arqueológicos. A vegetação predominante é o cerrado, que no mês de outubro, após as primeiras chuvas, está verdinho e esconde muitas formações rochosas. Tem outros sítios cerâmicos que estão logo naquela baixada. Ali também tem outros sítios, né? Todo esse complexo aqui tem algum tipo de manifestações, né? De sítios arqueológicos. A caminhada por dentro da mata foi de aproximadamente 1 quilômetro até chegarmos no sítio que foi cadastrado como GO15. Nele estão registradas várias figuras catalogadas pelas pesquisadoras. Esse é um dos sítios da região, é um sítio de fácil acesso. E a gente consegue ver inúmeras pinturas nesse abrigo. Então é um abrigo rochoso. Na medida em que nós ficamos por aqui um período, nós conseguimos ver inúmeras pinturas. E nessas pinturas a gente consegue perceber também que existem sobreposições. E são investigações que estão sendo realizadas nesse momento pela pesquisa, para entender como que essas pinturas, em que período essas pinturas foram feitas, porque a sobreposição ela pode ser do mesmo período, né? E aí são figuras em cima de figuras, com coloração diferente, ou pode ser mesmo um processo de reocupação do lugar ao longo do tempo, dentro de um período de longa duração. E que material que eles usaram aqui para poder fazer esse tipo de pintura? Então, esse sítio é um sítio que nós não temos gravura, temos só as pinturas e é óxido de ferro. Então, em toda a região, no entorno, na medida em que nós vamos fazendo os caminhamentos, identificando as matérias-primas, nós conseguimos encontrar. O que está sendo pesquisado, investigado, é o aglutinante, o que foi utilizado para a fixação, mas a coloração é de óxido de ferro. E é incrível, né? Porque passado tantos e tantos anos e elas estão intactas, né? Só cabe agora preservar, né? A gente precisa de trabalhar na preservação desses sítios, na divulgação, né? Na socialização desse conhecimento, mas é um sítio que tem uma boa preservação, a gente consegue ver bem as pinturas, então um sítio bem preservado. Um pouco mais adiante, chegamos no sítio GO16, onde fica um dos maiores acervos da região. O Paredão Pintado é um espetáculo deixado pelos povos originários. São mais de 220 figuras. Aqui na cidade já foram catalogadas milhares de figuras rupestres. A maioria é em tom vermelho, cerca de 93%. Mas outros pigmentos, como marrom e alaranjado, também foram usados na produção. Elas ajudam a contar um pouco da história dos povos originários que habitaram a região há muito tempo. Essa pesquisadora explicou que os povos originários usaram várias técnicas para fazer os registros. As principais são a pintura e a gravura. Aqui em Palestina de Goiás, a gente identifica essas duas técnicas, tanto a gravura quanto a pintura, mas nesse local, só as pinturas. Aliás, nós temos o predomínio de forma geral da pintura, tanto que a gente pode dizer que Palestina de Goiás seria a cidade das pedras pintadas. As pessoas se relacionam com as pinturas. Vocês chegaram aqui e se relacionaram, se surpreenderam. Eu, a primeira vez que estive, também. Então, sempre vai existir as relações.
Como que a gente chega à preservação? A partir do diálogo, né? A gente não pensa numa linha, existe legislação, mas enquanto uma educadora, museóloga, né, arqueóloga, a gente pensa no diálogo. E nesse diálogo as pessoas vão criando relações aí até mesmo afetivas com esses locais. O trabalho de pesquisa da arqueologia aqui na região começou na década de 70. Ficou paralisado por 20 anos, até que em 2008, a arqueóloga Cibele Aparecida Viana recebeu apoio da PUC Goiás, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, para retomar os estudos. São muitos dados que vão sendo trabalhados e cada vez mais a gente compreende a ocupação antiga aqui no município de Palestina de Goiás. Não é um sítio, né? São mais de 40 sítios e esse sítio em especial onde nós estamos vindo fazendo umas escavações nele desde o começo da pesquisa e ele é importante nessa região porque ele demonstra, foram encontrados, né, diversos artefatos cerâmicos, artefatos líticos, né, ou seja, de pedra lascada ou pedra polida, adorno. E ele também tem possibilitado entender o processo de ocupação ao longo do tempo. Fomos encontrando fogueiras, restos de fogueiras que puderam ser datadas. Então as ocupações mais antigas, lá do fundo, né, da escavação, estão em torno de 10 mil anos. Depois restos de fogueiras mais recentes de 6 mil anos. De 2 mil anos, né? Artefatos de 1000 anos. Então, esse sítio, ele comporta uma sequência temporal. Então, a gente, né, consegue ver ao longo do tempo como que as pessoas, e são diferentes grupos, né? São milhares de anos no mesmo local. Então, são grupos culturais diferentes que ocuparam aqui a região. O patrimônio histórico tem se mostrado cada vez mais importante para entender a relação do ser humano com o meio ambiente e as transformações que vieram com o tempo. Dos sítios arqueológicos já foram extraídos materiais que datam mais de 10 mil anos. Muitos foram encontrados por meio de escavações como essas, que estão sendo realizadas em 2 pontos aqui na região. Para chegar a esse cálculo, os pesquisadores fizeram diversas verificações, algumas em laboratório, por meio da datação por carbono 14. As datações relativas são aquelas que são formadas pela estratigrafia. Então, o pacote mais antigo, mais profundo, é mais antigo, e assim sucessivamente. Então, aí você tem datações mais relativas. E datações absolutas são aquelas que são feitas com material mesmo, no caso o carvão, para fazer datação para o carbono 14. Então nós retiramos um pedacinho desse carvão ou de qualquer outro material orgânico, enviamos para laboratórios especializados e eles fazem, aí são processos físicos, matemáticos, e fazem a datação daquele objeto, daquele carvão. E aquele carvão, naquela espacialidade, então a gente induz, né, que a ocupação tem aquela data por conta disso. Desde a retomada das atividades, esses espaços têm sido usados por diversas instituições. Uma delas é a PUC Goiás, que traz os estudantes do curso de Arqueologia, que existe há 16 anos e é o único no centro-oeste do Brasil. Aqui eles podem ter contato direto com o acervo. São estimulados a integrarem projetos e participarem da iniciação científica. Ajuda bastante, principalmente porque a teoria ela é inviável sem a prática, né? A gente pode entender muito da teoria, mas se a gente não for ver na prática, a gente não vai compreender o todo 100%. E a iniciação científica, ela me proporciona esse momento de compreender o todo juntamente da prática. Quando eu entrei no curso, na verdade, não tinha muita ideia do que era, né? Eu entrei muito cru. E depois que eu fui descobrindo o valor, toda a riqueza que tem no território de Goiás, aqui na região sudoeste, onde eu estou trabalhando agora,
é imensurável, é inimaginável realmente. A vinda até os sítios arqueológicos também beneficia acadêmicos do mestrado em História da PUC Goiás, que realizam diversas atividades em campo e aprimoram as pesquisas acadêmicas, que resultam na ampliação do conhecimento. A pesquisa, ela também favorece a utilização desses espaços como uma sala de aula a céu aberto. Então, os nossos estudantes, eles vão fazer as práticas de campo nesses sítios arqueológicos. Esse sítio em específico que nós estamos é um sítio que está sendo utilizado para essas práticas de campo desde 2008. Então, tanto os alunos da graduação como do mestrado, da pós-graduação e do mestrado em História, têm esse espaço como um espaço de aprendizagem, um espaço para pesquisa e para a realização das atividades práticas. Isso favorece um aprendizado vinculado à prática. Então, além da sala de aula, essa relação favorece que o aluno já experiencie as atividades que são próprias da profissão, né? Que vai fazer com que ele se torne um pesquisador no futuro. Então, os estudantes da iniciação científica e da graduação, eles podem iniciar suas atividades de escavação em um sítio arqueológico. Os estudos têm se concentrado na área arqueológica de Caiapônia, que tem como principal foco o município de Palestina de Goiás, onde existem mais de 40 sítios arqueológicos. Todos são protegidos por lei e, por isso, precisam ser preservados para que não só esta geração, mas muitas outras conheçam um pouco da ocupação desse território. As próximas gerações, né, terão contato com esse patrimônio e é importante pensar também que é a história desse território. Esse território que a gente chama de Goiás, Brasil, tudo isso são nomes recentes. A gente tem uma longa história de pelo menos 10 mil anos. Então, preservar essa história é a gente também conhecer mais outros saberes, outras técnicas. A gente está falando do bioma cerrado. Então, na realidade, a gente está aprendendo com esses povos aí do passado a lidar melhor, né, com o meio ambiente, por exemplo, e também tem todos os aspectos culturais. O próximo passo planejado pelas pesquisadoras é buscar recursos para fazer as placas informativas que se perderam com o tempo e melhorias para tornar esses espaços uma espécie de museu a céu aberto. Porque sempre quando agora as placas você viu lá, né? Acabou, não vê mais nada, né? Mas quando vinha alguém pedir autorização, falava, olha, primeiro vocês passam na placa e lê para depois vocês ir. Aí eu acho importante que protege para não acabar, né? Porque não é meu nem de ninguém, né? É do Brasil. Então a gente zera de todo mundo, né? Vem, estuda, vê, olha, né? E assim permitir o acesso público e gratuito para pesquisadores e visitantes.